E aí, amizade, ao som de Jorge de Aldinho, chegamos! É isso, estamos no ar com o Pod Talk, comigo Sara Richelli, hoje recebendo o Drico Gomes. Seja bem-vindo, muito obrigada, é uma honra lhe receber aqui. A honra é toda minha, Sara, muito obrigado. É uma honra imensa estar participando do Pod Talk. No Bom Dia Amizade, muito obrigado mesmo, gratidão. O Drico, ele é ator, ele é cineasta, ele é diretor, é produtor, é cultura em pessoa. Canta também, toca alguma coisa. Como cantor, eu sou um ótimo ator. Tá melhor deixar como essa. Melhor deixar. Deixa só pra essa arte. Deixa pra né? Rubens de Sá, a Pronto, parte da música. Perfeito. Então já começamos aqui com esse bate-papo com o Drico Gomes. É o Adriano, muita gente não o conhece como Adriano, mas agora é o nome artístico, né? Daqui a pouco ele vai contar um pouco sobre isso, vai contar um pouco da sua trajetória. E já começamos mostrando aqui os prêmios que ele tem, alguns deles, né? Porque assim, o Drico ele é uma pessoa já envolvida na arte há muitos anos, né, Drico? Há quanto tempo já, Drico? Esse ano, completa 23 anos que eu estou envolvido com a arte. Eu comecei aqui na cidade, com 10 anos de idade, na Escola Francisca Rosa, onde eu dirigi o meu primeiro espetáculo, que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E esse sítio passamos por todas as escolas aqui em Delmiro. Daí depois veio o Argemiro Batalha, Companhia de teatro, né? Companhia de teatro da cidade, que eu tive a honra de ser um dos fundadores, junto com o Léo Artista, conhecido aqui da cidade, e a Rogéria, que hoje também trabalha em São Paulo, mas que não faz mais parte da arte. Então a minha história começou aqui, por isso que é uma honra imensa estar aqui falando sobre isso. Verdade, eu conheço o Drico desde criança, que também fazia parte da companhia de teatro, né? Eu conversava com ele assim, é muito bom ver a evolução, porque é difícil. É um ramo muito difícil de se prosseguir nele, né? Porque as oportunidades, infelizmente, a cultura no nosso país é devastada, é um pouco escassa devido à falta de oportunidade que se tem, né, Drico? Então, quando a gente vê alguém vencendo, alguém crescendo nesse ramo, pode saber que é de muita luta e também é uma raridade, né? É uma raridade no nosso país. Então, parabéns, é uma honra também lhe receber. Vamos conversar. Vamos. Muito obrigado. Realmente é uma luta muito grande, principalmente quando se sai de onde eu saí, do interior. Meus pais são do sítio, então cresci na roça. Do Alto do Touro, Alto né? do Touro, isso. E aqui no começo foi muito difícil, porque na época não se usava a palavra, mas eu sofri muito bullying, porque as pessoas não sabiam o que era teatro. Então imagina, eu venho de origens humildes, de pessoas da roça, e de repente descobri através dos livros do Monteiro Lobato a arte de interpretar, me apaixonei e quis aquilo com todas as forças para minha vida. E lógico, em cidade pequena, devido à falta de cultura no sentido do teatro, porque somos muito ricos em cultura, né? Fui muito desacreditado. Mas, é como eu sempre falo, a persistência, quando você persiste naquilo que você quer, não tem pra onde correr. E a Sara também é atriz, hein? Conheci a Sara criança, fez parte da companhia Argemiro Batalha. Muito bom ver sua evolução também. Importante saber que até hoje ainda está no Bom Dia Amizade, um programa que deu super certo. 25 anos já de programa. Tá vendo? 25 anos. Eu tenho 23 de carreira e ela tem 25 anos como locutora. Sinal de que faz também um bom trabalho. Então fico muito feliz em retornar à cidade. Demorou um pouquinho para a cidade me reconhecer como artista, tá? Não foi assim de uma hora para outra. Eu tive... Já pode contar a história ou você vai perguntando? Então, é isso. Pode ficar à vontade. Quando eu começo a falar, eu não paro. É um bate-papo. Então, começou, você tinha 10 anos de idade aqui em Delmiro. Isso. E aí, o Argemiro Batalha veio logo em seguida da sua escola? Como foi essa Veio logo em trajetória? seguida. Eu comecei a fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo, começou a dar super certo. Aí, ainda na época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu conheci Léo. O Léo Artista, ele é muito importante na minha carreira, eu sempre falo, sempre enalteço isso. E sempre incentivei para que ele saísse também para buscar fora, né, Léo? Porque você é um grande artista e a cidade talvez não valorize, não dê o valor que você merece, você sabe disso. Meu amigo, tenho uma gratidão imensa por ele. Ele que me trouxe para o teatro, na verdade para o teatro profissional, porque eu fazia teatro amador na escola. E na época, aqui na cidade, tinha sido fundado a CIA de Teatro Dell'Arte, que era de um curso derivado da prefeitura, se não me falha a memória. Sim.
com grandes artistas da cidade que, infelizmente, devido à falta de oportunidade, acabaram seguindo outros rumos, outras Mônica, carreiras. né? Mônica A Maria Guerra. Maria Guerra, foi onde eu conheci Maria Guerra. Mônica Giselma, Maria Guerra, o Wallace, Geninho, Alderiva, que é super conhecida aqui na cidade. E através desse contato com o Léo, eu participei da primeira encenação da Paixão de Cristo, aqui de Delmiro Gouveia, que foi lá na Barragem de Lula. Foi um projeto. Não sei se ainda fala Barragem de Lula, na minha época era Barragem de Lula. É Barragem de Lula ainda. Pronto, tinha a fazenda, foi ao lado da fazenda, foi um projeto da prefeitura, que foi muito legal. E daí foi o Léo que me levou para esse projeto, porque eu tinha, na época, acho que eu tinha uns 13 anos, só que, hoje eu tenho 1,70. Eu com 13 anos, eu parecia um menininho de 10 ou 11, eu era muito baixinho. Veio crescer já depois. Um pouquinho. E aí, naquela época, as pessoas achavam que eu era muito pequeno, que não tinha que estar no meio daquelas pessoas, e era longe, o ensaio era longe. E daí Léo falou, não, ele é talentoso. E a partir dali eu comecei, peguei gosto, só que eu vi que eu não queria só ficar aqui. Eu não queria me limitar a essa pouca oportunidade que tinha. E daí eu, junto com o Léo e a Rogéria, assim que acabou o Delarte, que era um sonho participar dessa CIA, mas não tive oportunidade, porque eu sempre falo isso, é até emocionante, porque uma vez eu ouvi uma pessoa falando que eu era muito fraquinho. A pessoa falou que eu era muito fraquinho. E quando você está começando e você recebe um feedback desse, isso, das duas uma, ou te funciona a ser algo melhor ou fazer melhor, ou você desiste. Aquilo me torturou por muito tempo. E daí eu falei, não, eu não vou deixar me abater por uma opinião de uma pessoa. Eu era super elogiado mesmo na infância aqui na cidade, e aquela opinião, ela era importante para mim, por conta que daquela opinião, no caso, dependia a oportunidade de entrar para essa CIA. Não tive a oportunidade de entrar para essa CIA, um tempo depois ela acabou, todo mundo seguiu seus rumos, tenho um contato com quase todos ainda hoje, mas aí fundamos o Ardemiro Batalha. E esse Ardemiro Batalha deu super certo, apresentamos em várias cidades aqui no interior, Mar Jorge Doro, Batalha, aqui em Delmiro mesmo fizemos várias apresentações nas escolas. Mata Grande, muitos lugares. Só que o que acontece? Leandro tinha a empresa dele também. E também é um artista, né, de decorações. Sim, tem o Léo Festas. Ele tinha outros trabalhos. O teatro não dá dinheiro. Aqui, na nossa terra, não dá dinheiro. A gente faz pro hobby. Até quando faz para instituições que podem pagar, acaba não pagando. Eu acredito até que pela desvalorização da arte e do artista local. Então acabou que Leandro seguiu outros rumos, Rogéria seguiu outros rumos. Aí foi a época que eu tive a oportunidade de sair das escolas públicas e estudar no ginásio, no GVM, no caso extinto, que não existe mais, que foi onde eu fiz todo o ensino médio, metade do fundamental e ensino médio. E lá as pessoas já tinham uma outra cultura, já tinham uma outra visão de mundo, tanto os professores quanto os funcionários, e aquilo me funcionou muito, porque eu tive grandes oportunidades através do seu Alexandre da Granja, que era o diretor na época, e aquilo me funcionou muito, porque teve uma época que eu estava viajando tanto com o teatro, com o Ardemiro Batalha, e estava perdendo tantos dias de aula. Eu começo a me emocionar, o Paulo começa a me emocionar e começa a travar. Eu estava perdendo tantos dias de aulas que daí eu tinha que optar ou teatro ou estudar. E daí a escola foi super gentil comigo, não fui reprovado, eles foram super acessíveis e me incentivaram. Né? Exatamente. Só um instante, eu conversava com o pessoal da quadrilha Estrela do Mar, e aí eles falavam até em off, falamos um pouco no ar, que as faculdades, os trabalhadores, os chefes do trabalho que estavam, precisa dar uma flexibilização, respeitem pelo menos esse mês de junho, porque é um mês mais intenso pra gente perde muita aula, perde muito dia de trabalho, então ajuda aí a gente. Eles faziam esse pedido no ar e em off eles diziam, se a gente não conseguir isso, a gente vai ter que parar. A quadrilha vai ter que se acabar. E é a única aqui em Delmiro Gouveia, a Estrela do Mar. E olha a importância do ensino não formal. Olha a importância que a quadrilha tem nesse mês junino para a nossa cultura. Não só no mês junino, porque eu agora encerrei em São Paulo um musical que se chama Meu Musical em Cordel, onde eu resgatei as nossas raízes e foi o meu musical de maior sucesso lá em São Paulo. Porque em São Paulo as pessoas ainda têm a visão de que o Nordeste é um lugar seco e pobre. E não é, nós somos ricos em vários fatores. Então, se todos os gestores, as escolas, tivessem esse olhar clínico de valorizar a arte e a cultura, eu acho que esse mês de junho dava para liberar, dava para dar uma flexibilização. Sim. Porque a quadrilha o MEC que eu acompanho, do Cosmo, né? Sim, o Cosmo, que é o secretário adjunto, se não me falha a memória, né? Maravilhosa, ele faz um trabalho incrível, eu acompanho lá de São Paulo,
sem contar com a pessoa dele, né, que é um ser humano incrível. Eu acho que tinha assim, só reforçando esse pedido também, gente, libera. Seja mais acessíveis nesse mês de junho, que é um mês tão importante pra gente, que eu acredito que o mês de junho pro Nordeste... Oportunidade, exatamente. E então é isso, Sara. Eu não quero criticar muito, assim, para não ser muito polêmico, né? Mas durante alguns anos eu tinha uma certa mágoa, assim, com a cidade. Não por mim, porque graças a Deus eu busquei fora, encontrei, hoje me sinto realizado, eu vou falar daqui a pouco sobre as minhas conquistas, mas eu fico triste com a carência de apoio que a nossa cidade tem com os artistas de teatro, principalmente. Eu vou falar do eu vou falar só o Agemiro vou citar, que voltou então, agora. eu vou pontuar mais o teatro, que é a minha zona de fala, tal, porque eu sei que em Delmiro tem muitos artistas, tanto da música quanto diversos segmentos, mas eu ainda sinto que o teatro precisa ser olhado com mais cuidado, com mais atenção, com mais carinho. Então já fica o pedido para o nosso secretário de cultura, para a nossa prefeita, para a nossa gestão, olha com mais carinho para o teatro. O teatro é uma ferramenta que dá para ser usada em diversas ocasiões, não só em datas comemorativas. Delmiro Gouveia tem estrutura para ter um teatro de qualidade. Delmiro Gouveia tem estrutura para essa CIA de teatro Admiro Batalha viajar o Nordeste inteiro, o Brasil quiçás, porque temos artistas talentosos. Só que daí também não basta só fazer de graça, porque as pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam beber. Então, sobreviver. Hoje, graças a Deus, eu conquistei fora, mas eu não quero só conquistar, eu quero ver as pessoas, os meus conterrâneos conquistando também. E é como eu falei no dia lá da apresentação da Semana da Gouveia, que você estava presente, falei inclusive para a prefeita, a Ziane, que faz um trabalho incrível aqui na cidade, eu falei que se tivesse aqui na minha cidade, eu não tinha ido buscar fora. Eu tinha ficado aqui, porque olha que prazer você se realizar ao lado da sua família, dos seus amigos. Hoje eu não tenho... Viajar, mas voltar. Né? Mas voltar. Hoje, graças a Deus, eu consigo vir 2 vezes ao ano à minha cidade, visitar minha família. Esse ano não consegui vir 2 vezes, mas em compensação vim, passei logo 2 meses, porque estava em cartaz no mês de janeiro, porque deu uma bagunçada na minha agenda, com a minha viagem para fazer a Semana da Gouveia, acabei bagunçando um pouco a minha agenda. Mas foi uma coisa muito prazerosa, Então, eu queria ver isso dos meus conterrâneos. Eu queria ver as pessoas fazendo teatro fora. Eu queria ver os cantores locais fazendo shows maravilhosos em São Paulo, porque é muito fácil apoiar quando está estourado, quando está na mídia. É muito fácil. Eu falo demais, se você não me cortar, não, eu vou falar. Tá ótimo. Tô deixando mesmo. Mas voltando para o início, né? Como foi que surgiu essa oportunidade de você ir para São Paulo? Pronto. Assim que eu terminei o ensino médio, no caso, eu recebi um convite para participar da Malhação de 2008. E daí eu não pensei 2 vezes, eu agarrei essa oportunidade. Infelizmente foi um golpe, já fica alerta. Tá. E já fica alerta. Não cheguei a fazer, mas é como eu falo, nada acontece por acaso. Porque através dessa cilada que eu caí, eu conheci pessoas incríveis. Eu tive oportunidades incríveis. Então, quando eu vi que essa pessoa que me levou, prometendo esse sonho em uma bandeja, quando eu vi que ele estava me usando, que estava me enganando, não vou citar nomes porque as pessoas vão assistir, vão conhecer, até porque já sabem até de que eu estou falando, quem acompanha a minha carreira, né? Mas aí quando eu vi que esse convite, que essa promessa não era real, eu tinha 2 opções: voltar para cá da mesma forma que eu fui, apenas com um sonho, ou ficar lá e tentar conseguir algo. Que em São Paulo é enorme, São Paulo tem várias oportunidades. Então o que eu fiz? Falei, não, eu não admito voltar da forma que eu vim. Então fui estudar. Fiz cursos técnicos, fiz faculdade de artes cênicas, me formei, me especializei. E daí eu sempre tive um pensamento: eu não quero só ser ator. Eu quero me tornar um diretor, um produtor, porque eu quero dar oportunidade para as pessoas que estão começando, eu quero dar acesso às pessoas que estão começando, para que elas não passem 1/3 do que eu passei. Porque nas redes sociais a gente só posta as coisas boas, só posta as coisas bonitas, as conquistas, mas os perrengues existem. Eu conheço muitos artistas que hoje estão na mídia, ou seja, na Globo ou em outras emissoras de TV, que nós, aqui eu falo nós, que enquadra aqui na Terra, a gente acha que essas pessoas estão estabilizadas, que estão bem de vida, que ganham rios de dinheiro. Não é assim. Porque a televisão ela tem essa glamorização. E a gente que está longe tem a tendência de achar que essas pessoas estão nadando em dinheiro. E é choro, é lágrimas, é muitas dores. Então a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na mídia justamente por isso. Mas eu tive essa sorte, porque eu tive uma cabeça muito
muito boa nesse sentido. Eu Foi estudei, centrado, né? Fui. Passei vários perrengues antes de viver da minha arte, antes de me estabilizar. Trabalhei de tudo que você imaginar em São Paulo. Nunca tive medo de trabalhar, até porque a gente vem de um lugar que se você não trabalhar, você não come. Então, fui gerente de loja, fui supervisor, fui vendedor, eu fiz diversas coisas até me tornar o Drico diretor, o Drico premiado, o Drico autor, o Drico com livros publicados. Recebi o... voltando um pouco para o início. Recebi vários convites para participar de trabalhos em televisão, aí aceitava, aí quando eu chegava lá não era aquilo que prometeram e era uma série de humilhações, e nordestino tem que estar se provando todos os dias. Nordestino tem que estar se provando todos os dias em cidade grande. Então se você não estiver pronto, então acabou que eu senti que a televisão não era o que eu queria. Não era e não é. Não vou falar, meu Deus, não quero. Até porque seria hipócrita, porque eu estou trabalhando no SBT. Sim. Estou com um contrato no SBT. Mas eu não tenho hoje o sonho que eu tinha quando criança. Ai, meu Deus, eu quero fazer uma novela, quero... Não, hoje eu quero continuar fazendo o meu trabalho no teatro. A televisão em segundo lugar. O teatro é a minha prioridade, porque eu sou do teatro raiz mesmo. Então esse meu início ele foi conturbado, mas não me arrependo de nada, porque foi graças a ele que eu me tornei a pessoa que eu me tornei hoje. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, ótimo. E até deu mais detalhes, né? Porque assim, é fato que o ator, quem trabalha com a cultura de teatro, de trabalhar mesmo com a arte em si, é difícil. Então, o Drico está mostrando já que é complicado, mas que é possível, né? Principalmente por ser também do Nordeste, por levar já lá ter a tradição de não, lá é só seca, lá é só miséria, e não, né? Aqui tem muitas belezas naturais, belezas de pessoas. Eu acho que nós somos até mais bonitos, tá? Com certeza. Então é isso. Então, Drico, vamos já partir para a parte das etapas dos prêmios, né? Okay. Porque você começou a ver assim, poxa, eu estou sendo reconhecido quando começou a ganhar prêmios, ou partiu essa ideia de quando? Na verdade, assim que eu terminei a faculdade, de artes cênicas, eu comecei a fazer teatro para a prefeitura, na cidade da Praia Grande. E comecei a fazer teatro lá, e depois cheguei a dar aulas no teatro municipal, aulas de teatro. E aí eu recebi um convite eu comecei a participar da Paixão de Cristo da cidade. Eu já tinha feito diversos trabalhos, mas o que alavancou a minha carreira mesmo, o que fez com que a cidade me reconhecesse como um artista, até então eu era só mais um lutando por esse sonho, foi um convite que eu recebi para protagonizar a Paixão de Cristo, quando eu fiz o Jesus, uma encenação para 12 mil pessoas, 2 dias de apresentação, 12 mil pessoas, tudo ao vivo, a céu aberto, na praça. Hoje nós temos uma encenação maravilhosa aqui num palco, nosso era encenação raiz, de praça mesmo, de rua, teatro de rua. E aí, nessa Paixão de Cristo, eu comecei como endemoniado. Fui convidado como endemoniado, porque o personagem do endemoniado ele tinha uma fala e ninguém queria fazer. Então, quando surgiu aquele personagem, eu falei, eu faço. As pessoas, mas você é um ator profissional, vai querer... Eu falei, eu faço. Fiz esse endemoniado tão bem que no ano seguinte evoluí para o demônio, fazer o diabo. De endemoniado para diabo. Fiz o diabo, a cidade gostou. No ano seguinte fiz o diabo de novo. Fiz o diabo 2 anos seguidos. Todo mundo amou. No 3º ano de encenação, eu fui convidado para fazer o Jesus. Até eu desacreditei. Porque eu falei, muito raquítico, baixinho, magrinho, olha, nada a ver, mas a cidade acreditou, a gestão acreditou, me convidou, fiz tão bem que fiz 3 anos seguidos, e daí o reconhecimento veio, fui convidado para musicais, até quando eu comecei a fazer musicais também, aí fiz alguns musicais. Então você canta? Um pouquinho. E aí comecei assim. Nisso eu vi que estava ficando tudo muito monótono, que eu, como um bom geminiano, meio bipolar, meio elétrico, eu falei, tá ficando tudo muito monótono, eu quero coisas novas. Aí eu deixei a encenação, parei de fazer os espetáculos para a prefeitura e voltei a estudar teatro. E daí nessas veio os primeiros prêmios, porque eu comecei a fazer, já tinha me formado e comecei a fazer um curso técnico de artes cênicas na Escola de Artes Cênicas de Santos, da Virgínia Nascimento, minha amicíssima, uma diretora maravilhosa, super recomendo, na Baixada Santista. E lá comecei a participar de festivais. Então foi fazendo Cazuza,
Meu primeiro personagem de musical foi o Cazuza, interpretei o Cazuza, onde atuei e cantei. Não sei como, mas as pessoas viram o Cazuza em mim, na voz, enfim. E daí eu ganhei o meu primeiro prêmio, que é esse de melhor ator. Melhor ator em caracterização. Além de melhor ator, eles também viram em mim o Cazuza e resolveram me premiar. Aí aqui é na 12ª Mostra de Monólogos, melhor ator em caracterização, Escola de Artes Cênicas, com parceria com o SOTED, que é o Sindicato dos Artistas. Aí, depois desse primeiro prêmio, fiquei muito feliz, mas eu também sofri muito porque eu não gosto de competição. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar, eu gosto de ver todo mundo brilhando, e esse universo de competição, ele mexe muito comigo. No ano seguinte, ela falou, você vai participar de novo, e eu fiquei meio assim, mas acabei participando. Foi com a peça Perdoa por Me Traíres, do Nelson Rodrigues, onde eu fiz o vilão da história, era o tio Raul. Achei que eu não ia ganhar de novo, mas aí ganhei o de ator revelação. Inverti a ordem. Eu primeiro ganhei ator revelação, ator revelação foi o primeiro prêmio. E melhor ator foi o segundo, que foi com Cazuza. O primeiro foi com Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é muito difícil de fazer. Nelson Rodrigues não é para qualquer um. Os textos do Nelson são muito pesados. E principalmente, principalmente para minha forma de trabalho, que eu sou muito lúdico, gosto do belo. Então essas coisas que voltam para a realidade, para a violência e incesto e etc, eu não gosto. Faço porque o ator não tem que escolher. Faço, mas me rendeu um prêmio. Então ganhei ator revelação no ano de 2013 e em 2014 ganhei o de melhor ator. Aí, eu não quis mais. Eu não quis mais participar. Já assistiu o Cisne Negro? Já. Você vê como aquela menina sofre, ela se tortura porque ela quer ser a melhor, ela quer... Eu comecei a surtar daquela forma. Porque eu falei, já ganhei 2. Se eu vou participar de novo, se eu não ganhar, eu vou ficar muito mal. E daí eu tenho que superar o outro ano e o outro ano. E daí eu decidi pôr um fim em festivais. Não participei mais. Há mais ou menos 5 anos, né? Minha assessora do P7. Em 2017, eu dirigi ela no monólogo, escrito pelo Paulo Húngaro, e ganhamos o prêmio de voto popular. Segundo a população que assistiu, nós somos o melhor espetáculo da noite. Não chegamos nem a ir buscar de tão traumatizado que eu estava. Mas com medo de prêmios. Mas a honra de ter ganhado para nós, o Paulo como escritor, a Rosa como atriz, eu como diretor. Eles estão aqui, tá, gente? Ele veio com a assessora. Eles me acompanham. Ele é ator, diretor com você ele também? É escritor, dramaturgo. Mostra um pouco, Rubinho, por favor, né? Eles estão aqui também, tenho o prazer de recebê-los direto de São Paulo, né? Essa turma aqui visitando a gente. E eles acompanham sempre, Drico? Lá isso. você Onde mora eu vou, com eles eles? estão. Não, eles moram na Praia Grande. Atualmente eu moro em São Paulo, na Avenida Paulista, nada conhecido, né? Cartão postal. Morei 12 anos na Praia Grande, estou há 6 em São Paulo por conta dos espetáculos. Mas aí eu tenho residência tanto na praia quanto em São Paulo e eu fico Praia Grande, São Paulo, que é mais ou menos como daqui em Maceió. Então eu subo, desço, até porque eu faço parte da Academia de Letras e Artes da cidade de Praia Grande. Eu ocupo a cadeira de número 2, graças ao meu trabalho como artista também. Então eu sou hoje uma prata da casa na Praia Grande. Em São Paulo eu tenho... eu já volto pra cá, deixa eu terminar com os prêmios. E aí eu ganhei esse aqui, entre esse de 2013 e esse de 2014, eu ganhei esse que está até apagadinho. Ele ficou muito tempo aqui no Nordeste, o sol, a poeira daqui acabou com ele. Eu vou precisar até mandar restaurar. Esse aqui foi o de diretor de teatro musicado. Nos meus primeiros espetáculos musicados, antes de ser musical, que existe a diferença, tá? Musical é quando a gente canta mesmo, musicado é quando dubla. Eu comecei com teatro musicado, comecei fazendo dublagens e ganhei o de melhor diretor de espetáculo musicado da saudosa Lídia de Paula, que era presidente do SATED na época, hoje em memória. E aí, depois que eu ganhei esse aqui, eu me apaixonei por musicais. Eu falei, eu quero fazer musicais, eu quero entrar para esse universo. Nada mais lúdico, né, do que um musical. Isso. Exige muito mais, porque você tem que atuar, dançar, coreografar. E eu, como diretor-produtor, eu toco em exatamente tudo. Desde o figurino, a montagem do cenário, eu não delego as funções. Até delego, mas eu acompanho tudo. Porque se sai do controle, eu surto. Eu não sou bonzinho não, hein, tá? E os meus atores não me deixam mentir. É porque eu acho que o teatro, o teatro ele é uma profissão como qualquer outra. Ele exige responsabilidades. E muita gente acha que o teatro é um lugar para descobrir sexualidade. Não é.
que é um lugar para você brincar, para você fazer amigos. É para fazer amigos, é para brincar também, é. Mas existe uma grande responsabilidade por trás disso. Se você trabalha em regime de CLT, você não pode fazer o que você quer, você tem regras para cumprir. Então, se você leva o teatro como uma profissão, você tem que seguir essas regras. Então, eu sou muito rigoroso. Talvez seja por isso que minha CIA tenha dado tão certo e agora em julho completa 7 anos de existência. Porque todos esses trabalhos, todos esses prêmios, exceto esse aqui que eu já ganhei como carreira solo mesmo, eu ganhei através de outros diretores, através de outras escolas, outros festivais. E daí, quando eu comecei a ganhar esses prêmios, por mim, pelo meu trabalho, pelo meu esforço, eu vi que eu não precisava mais estar sendo papel de parede de ninguém, de certa forma, porque eu fui muito usado também, tá, por alguns diretores e produtores que nem vem o caso falar. Sim. Porque quando a gente está começando, a gente tem a tendência de ser muito ingênuo, infelizmente. De ter que aceitar. Ter que aceitar, né? ter que aceitar calado. E esses prêmios, como respondendo a sua pergunta lá no comecinho, sim, eles me incentivaram muito, eles me deram muita garra, porque daí eu vi que era capaz, um nordestino, delmirense, que é sem nenhum parente, não tenho nenhum parente que tenha seguido a carreira ou que tenha feito teatro. Muitos dos meus familiares sabiam nem o que era o teatro. Os meus pais assistiram a peça de teatro pela primeira vez, já minha, no caso. Levei a minha mãe para assistir na Praia Grande o espetáculo de maior sucesso da minha carreira, que se chama Rocaldina. É um espetáculo que através desse espetáculo fomos convidados para ficar em cartaz até na Europa, no Teatro Imperial Dom Benito. Eu vi que você viajou mesmo para fora, e né? aí o áudio desse espetáculo foi gravado por uma conterrânea nossa, porque ele começa sendo narrado, e a voz da narradora é a voz de uma conterrânea muito querida, que é a Márcia Queiroz, locutora. Sim. A Marcinha gravou esse áudio pra gente. Foi um espetáculo muito conhecido. Não rolou da gente ficar em cartaz lá nas temporadas, tanto porque seria 6 meses no teatro e 6 meses em navio. Porque eu tinha menores de idade e lá na Europa você só pode trabalhar em espetáculos se for maior de 21. E na minha CIA eu tenho desde 14 a 70 anos. Eu sou um gerador de oportunidades. Mas eu levei a minha mãe assistiu o espetáculo de maior sucesso da minha carreira. Então ela ficou encantada, nunca tinha assistido um espetáculo, exceto as pecinhas do sítio que eu fazia aqui. Então isso foi incrível. Meu pai assistiu o espetáculo de Delmiro Gouveia, que eu dirigi agora em outubro, que você estava lá. Ai, achou lindo, foi incrível. Então isso pra mim não tem preço. Voltando para os prêmios, tem um que eu tenho um carinho imenso. Eu acredito que seja o mais simbólico pra mim. É o mais simbólico, eu vou explicar porque então tudo que eu já falei já deixa muito claro, que é o último, que é o Estrela de Delmiro. Sim. Esse Estrela de Delmiro, como o nome já diz, eu recebi aqui, numa homenagem linda lá no Memorial, onde eles fazem esse evento, onde eles... Desculpa, eu fico realmente não, pode ficar à vontade. Porque assim, embora para alguns... Só aproxima o microfone assim. Aí. Embora para alguns esse prêmio não signifique muito, para mim ele significa. Porque são 17 anos em São Paulo, 17 anos lutando com a minha arte. Nunca neguei minhas origens, sempre falando que sou nordestino, sempre levando a cultura nordestina para São Paulo. E depois de 14 anos eu recebi esse prêmio, que é o Estrela de Delmiro, o prêmio que reconhece o meu trabalho. Se a gestão hoje valoriza ou não é outra história, mas o fato de ter reconhecido para mim é de uma simbologia imensa, porque foi em casa. Já retrata, né? Já se retrata com aquele tempo que não se tinha, não sabia nem quem era. Isso, é exato, porque você vê, Sara, nós temos aqui, eu ainda não falei sobre esse, vou falar depois, eu tenho aqui 3 prêmios super importantes. E quando um portal aqui na cidade notificou Drico Gomes, ator conterrâneo delmirense, ganhando um prêmio, fazendo sucesso em São Paulo com o teatro, com a arte. Nunca. Veja, estão vocês aqui que não me deixam mentir, tem portais de notícia aqui na cidade que brigam para notificar um acidente, uma morte, uma tragédia. Quantos aqui postaram uma nota ou elogiaram, ou porque às vezes uma palavra, uma nota já basta pra gente que tá fora, que tá com saudade de casa, que tá lutando pra ser alguém. Nunca ninguém postou nada a respeito do Drico Gomes, da carreira do Drico Gomes, o tanto que o Drico conquistou em São Paulo. Eu falando Drico até estranho, né? Falando de mim na terceira pessoa. Nunca. Então, essa gestão atual, através do Leandro, mais uma vez o Leandro, através do Leandro, o Felipe, secretário de Cultura, o Cosmo, me concederam essa honraria, esse prêmio Estrela de Delmiro. E para mim é importante por isso, porque eu tinha esse ressentimento.
nunca cobrei, porque eu acho que as coisas têm que ser genuínas, tal. Mas eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas fazendo sucesso, quando eu vejo os conterrâneos fazendo sucesso. E eu queria, no mínimo, isso. Eu queria que as pessoas, no mínimo, mesmo que não apoiasse, mas, sei lá, ficasse feliz com a conquista dos outros. Eu não falo só de mim, porque eu conheço outros artistas que saíram aqui de São Paulo para fazer sucesso fora e que também estão esquecidos. E, por último, Sara, vou deixar você falar um pouquinho, porque eu tomei conta do podcast. Não, tá ótimo, tá ótimo. Esse aqui, ele foi o penúltimo antes do Estrela de Delmiro. Eu recebi esse, que é uma homenagem a você que contribui com a cultura da Praia Grande. Esse aqui eu recebi na Praia Grande, que é uma honraria por contribuir com a cultura local. Recebi do vereador Betinho Andrade, na Câmara Municipal, nossa solenidade muito bonita, inclusive, reconhecendo o meu trabalho com a arte também na Praia Grande. Aí voltando um pouquinho para São Paulo, que é onde eu estou hoje. Hoje em São Paulo eu tenho uma parceria com a Secretaria de Cultura da cidade. Hoje a minha sede, ponto de ensaios, funciona em um dos lugares mais requisitados de São Paulo, que é na Avenida São João, bem conhecida através da música. Uma parceria com a Galeria Olido. A Galeria Olido é um lugar acolhedor da arte e é lá onde temos nosso ponto de ensaio, nossa sede fixa. Uma parceria que para muitos é só um sonho. Eu consegui, graças ao meu trabalho. Hoje os meus espetáculos ficam em cartaz no Teatro West Plaza. O Teatro West Plaza ele fica na Barra Funda, e a Barra Funda ela fica entre o Estádio do Palmeiras e a TV Record. Acho que são lugares mais conhecidos pra gente que tá aqui. E os meus espetáculos estão sempre lá em cartaz, várias temporadas. Agora eu dei 2 meses de férias para minha equipe, porque eu também precisava descansar, porque sempre que eu estou me perdendo, é para cá que eu venho, é aqui onde eu me reconecto comigo, com as minhas raízes. E acho que eu já falei demais. Se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. É muito lindo saber essa história, essa trajetória e também esse sucesso, né? Eu fico muito feliz. Quando eu vi no memorial, naquela apresentação da encenação, eu fiz, poxa, o Drico veio. Eu sempre lembrei de vocês, sempre lembrei do... além de você, também teve o outro, Orlando. Lembra do Orlando? Sim, Orlando tá em Maceió. Tá em Maceió, né? Eu nunca mais ouvi, nunca mais o encontrei nas redes sociais. Lembro muito de vocês porque marcaram, né? Foram as primeiras pessoas que fizeram um curso de teatro aqui em Delmiro Gouveia. E aí eu tive a honra de participar, de ser parte. E a gente viajou, era muito bom. A gente cantava, se divertia. A gente via que ali era um hobby mesmo de todo mundo estar feliz. Só que nós éramos crianças, né? Jovens, sem responsabilidade por não trabalhar, né? E acabava podendo fazer tudo isso. Hoje em dia é mais difícil, né? Nós já estamos crescidos, já somos adultos, muitos já são pai de família. O Guilherme já é pai de família, que também fez parte da companhia de teatro. Então, é difícil seguir nesse ramo. E ver essa evolução, né? Quando eu falei, a sua mãe que me reconheceu, eu não lembrava dela também, porque a dona Zélia sempre foi nossa ouvinte. Sim. Né, do Bom Dia Amizade, do Autodutor, ela sempre participava por cartinha, né, não se tinha telefone, tinha o fixo só, mas eram poucas as pessoas que tinham acesso. Então, por cartinha, ela sempre participava. Por cartinha, ela mandava mimo. Quando ela ia levar a cartinha, ela mandava comida. Ela mandava algum presentinho, assim, simples, mas que de um significado tão bom e tão bonito, que mesmo depois de tanto tempo, ela... Poxa, como você tá grande, Sarinha. Filha da mulher, eu não cresci, só fiquei velha, né? Mas assim, é muito bom ver isso tudo. E muito bom também ver o orgulho que ela tem. Quando eu falava de, cadê o Drico? Ela disse, tá ali conversando. Não, ele já fez isso. Ele, olha, ele tá morando em São Paulo. Aí começou a me contar da sua trajetória, porque eu não tinha. Eu o segui a partir de lá, do memorial. Eu não o acompanhava porque era o Adriano. No museu, na verdade, né? No museu aqui de Delmiro Gouveia. Então, era o Adriano. Eu conhecia por Adriano aqui, né? Então, eu quando procurava nas redes sociais, não encontrava. Até porque também as pessoas não falavam aqui mais sobre... Era eu e o Léo. Toda vez que eu encontrava o Léo, a gente voltava para pensar... Como é que será que os meninos estão? Aí o Léo que falava, ele tá em São Paulo e tal, tem mais contato com você desde sempre, né? Sim. E aí foi quando eu vi e fiz, poxa, como é bom ver a evolução, como é bom ver que alguém está sobrevivendo daquilo que nasceu para fazer, né? Nem todo mundo tem esse privilégio de ser aquilo que gosta e ser aquilo que nasceu realmente para fazer, de conseguir o sucesso com isso.
né? Então, é muito bom. Então, eu não pensei duas vezes. Eu fiz, Drico, você ainda tá por aqui, Drico? Porque eu também tinha parado. Tinha um tempo que a gente estava estacionado com as gravações aqui do podcast. E aí eu conversava com os meninos da quadrilha. É difícil. Porque aqui a gente não tem. Não tem incentivo, não tem patrocínio que queira investir nisso, sabe? É mais por tragédia, é mais por escândalos, é mais... Mas, poxa, a gente tem que enaltecer, tem que conhecer a história até para motivar. Porque quando a gente conhece, tem uma história como essa sua, por exemplo, a gente se motiva, diz, poxa, é possível, sim. Pode demorar, tem 18 anos que você está morando em São Paulo, demorou um pouco para conseguir tudo isso, mas conseguiu, dá para fazer. E quando se tem incentivo, facilita muito mais. Então, é um complemento, mesmo sem intenção. Eu não pretendia, eu só o chamei mesmo. Eu disse, eu vou colocar ele mesmo no mês de junho. Porque esse mês de junho está sendo mais voltado para a cultura. A cultura, eu disse, olha, o junho, ele é o mês da cultura. Independente de ser de São João, de São Pedro, ele é o mês da cultura. E é porque o meu mês. É o meu mês. Eu vim descobrir. Dia 3 de junho. Eu vim descobrir semana passada que era o seu aniversário. Foi tudo muito assim, providenciado por Deus, com certeza, mas assim, não planejado. Eu não planejava, eu realmente só sigo meu instinto à vontade, né? Que é inspirada com certeza. Então, eu agradeço demais, eu aprendo demais com você, estou lhe acompanhando, claro, cada passo é um flash, eu acompanho tudo e pode contar comigo. Sara, muito obrigado. Fico muito feliz com as suas palavras. Eu estou tentando não chorar, senão eu fico vermelho. Eu já me arrepiei Mas tanto olha, aqui. o Léo, eu sempre falo. O Léo, espero que ele assista isso. Eu sempre vivo puxando a orelha dele. Eu quero que ele venha. Léo é um grande artista. Léo é um grande artista. Mas é que ele já sofreu tanto aqui na cidade. Eu sempre falo isso. Ele já sofreu tanto que às vezes ele, não sei, acho que às vezes ele deixa de acreditar no talento dele por conta dessa desvalorização. Mas lá fora, no mundo, não é diferente daqui. A única diferença é que lá existe pessoas que têm uma mente mais aberta, que apoiam. Eu comecei vendendo ingressos para assistir os meus espetáculos a R$10. Hoje está 70. Então, 70, você vê, 70, mas você lota um teatro. Se você coloca 400 pessoas pagando R$70 em um teatro, já é alguma coisa. Aqui, se tivesse um incentivo, faz um espetáculo, se admiro, faz um espetáculo, cobra R$10, cobra 15. Talvez as pessoas achassem muito, não quisessem pagar por conta da desvalorização. Mas eu acredito muito, Sara, nessa gestão atual. Eu acredito muito que, enquanto durar essa gestão, o Felipe, que é um jovem com a mente aberta, um jovem inteligente, tanto o Felipe quanto o Cosmo, Já conheceu, que já né? conhece, já sabe da realidade. Eu espero que eles olhem para o teatro com um olhar mais clínico, com um carinho maior, que o teatro precisa disso. E o teatro, ele salva vidas. Assim como ele salvou a minha, porque eu acho que se não fosse o teatro, eu não sei o que seria de mim hoje. Eu não sei o que seria de mim hoje. Era então, isso que eu ia te perguntar. Eu Depois do teatro, você pensa em sei. alguma profissão, outra profissão? Eu sou gestor em recursos humanos, mas eu fiz só para ter uma segunda opção mesmo. Mas todos os meus cursos são voltados à arte. Eu sou técnico em cinema e dublagem, eu sou ator, diretor, mas tudo voltado à arte. Se tirar o teatro de mim, não me sobra nada. Quantas vezes eu já falei, não quero mais, mas aí eu fico uma semana e falo, não, eu preciso fazer. Às vezes não faço nem pelo dinheiro, mas pelo prazer, que é o que me mantém vivo, é o que me mantém saudável. Eu tenho tantas histórias que se eu for contar as histórias aqui, o podcast vai durar um mês. Mas estou de férias aqui, dei férias pra galera lá, porém os trabalhos não encerram esse ano. Vamos falar um pouquinho de coisas boas pra gente não chorar. Isso, vamos. Eu estou com um filme que era para ter sido lançado há uns 3 meses no cinema, que é o Juro por Ti, que é um roteiro meu, uma produção minha. Porém, aconteceu alguns imprevistos e acabei adiando porque lançar um filme no cinema requer muito trabalho e é uma verba muito alta. Então vamos dar uma esperadinha, né? Porque agora o governo vai investir, vai sair as leis de incentivo, Sim, a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, enfim, porque são coisas que, se o governo investisse mais, se os nossos gestores investissem mais, todo mundo ia brilhar, todo mundo ia fazer sucesso. Então estou com esse filme para lançar. Estou com um espetáculo que estreia em agosto, que se chama Flores e Rochedos. É um musical que se passa no Velho Oeste. Estreia agora em agosto e daí não vou parar. Tenho outros projetos. Tenho um projeto solo, onde eu vou fazer um espetáculo
que é um texto autoral do Paulo Ôngaro, que é muito importante, que fala sobre acessibilidade, que fala sobre os menos favorecidos, sobre a comunidade trans, que são assuntos importantes que a gente tem que focar. E, enfim, tem uma série de projetos. Então esses 2 meses foram realmente meses sabáticos. Por isso que eu estava te falando de off, que eu passei um mês no Alto do Touro sem nem vir na cidade, porque eu vim para descansar, para me funcionar. Então tem muita coisa legal e eu espero que você acompanhe. Espero que algum dia você vá fazer uma visita. Que você vá. Posso? Pode, é sua. Falei tanto, né? Tava na hora. Então aproveita aí, ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. O nosso intuito é esse, né? Não de ser famoso por isso, é o intuito realmente de levar a história para o povo. O nosso canal já tem Tem 3 anos de história o nosso canal. Então, sempre é contando história. De quem marcou, de quem tem a ensinar, de quem tem a incentivar. Então não é todo mundo que vem. Eu faço questão porque é minha casa, né? Não vou colocar todo mundo em minha casa. É um espaço sagrado, é minha família, então não é sempre. Eu gosto de ser aos sábados porque é um dia também que é um dia mais leve para mim, dá para organizar e postar no sábado, que eu também trabalho, né? Então é isso. Se gostou, se inscreve e acompanha a gente por aí. A dica, continue. Quando for hora de parar, você fala, porque senão o papo tá tão gostoso. Mas, Sara, realmente é isso. Eu sou muito ligado a energias, então até aconselho a realmente não colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, porque as energias, elas estão aí. Sim. Eu sou muito grato a Deus, eu tenho um lado espiritual muito aguçado. Sou muito grato mesmo por tudo que eu conquistei. Não foi fácil, mas eu acredito que se não tivesse uma proteção divina, nada disso seria possível. Cidade grande não é fácil, e você ir com a mão na frente e outra atrás, pior ainda. Então, como eu falei no começo, enfrentei realmente muitas dificuldades, mas hoje você olha para trás e você pensa, são essas dificuldades que te tornam mais forte, são essas dificuldades que te impulsionam a ser cada vez melhor, a conseguir, quando eu falo cada vez melhor, não melhor do que ninguém, melhor do que você mesmo, superar os obstáculos, gerar mais oportunidades. Então, eu tenho a honra de já ter formado muitos atores, porque a minha CIA, ela também funciona como escola. Eu instruo as pessoas, oriento, encaminho para a conquista da DRT. Dei uma parada agora por conta dos projetos, que daí acumula muita coisa e eu acabo não dando conta. E daí eu ainda faço alguns trabalhos para televisão também, de vez em quando e tal. E acabo tendo que conciliar e fico sobrecarregado, porque eu dei uma parada na formação de atores. Mas a minha CIA, ela é super acolhedora. Como eu já falei, o nosso único requisito é que a pessoa tenha vontade, tenha força de vontade, que queira estar. Bom, você vê hoje a Rosa, ela está comigo. A Rosa começou comigo como minha atriz na época de Rockaldina e já está na CIA há 7 anos. E onde eu vou, a Rosa vai. Ela faz parte de todos os meus espetáculos. E os netos dela hoje também já estão entrando para a CIA. A gente traz família. Só que, como eu falei no começo, somos também muito rigorosos. A partir do momento que eu vejo que a pessoa pisa na bola, da mesma forma que eu dou a oportunidade, eu tiro também, dispenso, por conta de que eu levo muito a sério, até por conta de todo esse sufoco, de todo esse sacrifício. Mas o meu maior sonho hoje, Sara, é ver a CIA de Teatro Ademiro Batalha brilhando, ganhando o mundo, querendo competir só em festivais, tá? Porque o meu intuito é ver todo mundo brilhando. Não estou falando que com isso eu sou melhor do que ninguém, mas eu acho que às vezes, para quem está começando, um pouco de humildade é sempre bem-vindo. É sempre bem-vindo, porque quando eu falo com propriedade, porque eu estudei, eu busquei. Então, às vezes é difícil você querer ajudar e a pessoa, por puro ego, não querer ouvir e ainda achar que... Achar que sabe demais, né? A gente nunca sabe o suficiente. É tanto que eu sempre estou buscando, sempre estou estudando, mas o meu maior sonho é ver Delmiro sendo referência também no teatro. O futebol é legal, o futebol é importante, a música é importante, mas o teatro também é. O teatro salva vidas. Sim. O teatro tem esse poder. E o meu maior sonho é um dia poder falar, olha, esse grupo é de Delmiro, esse ator é de Delmiro. E com o teatro. Porque você ser elogiado, você ser enaltecido quando você está brilhando na televisão, quando você está no auge do glamour, é muito fácil. Você ser ovacionado depois que você consegue, é muito fácil. É por isso que eu dou importância ao que vem desde o início, ao que você sabe que é genuíno, que é feito de coração. É por isso que eu sempre vou falar de Léo, sempre vou ter um carinho imenso por Léo, porque Léo faz parte da minha história. Léo faz parte da minha história no sentido de ter me incentivado no começo. Me incentivou no começo, mas hoje eu posso bater no peito e falar tudo que eu conquistei por esforço próprio,
Porque quando eu saí daqui, eu passei 8 anos sem ter contato com ninguém. É tanto que eu já não tenho muitos amigos aqui em Delmiro. E vou explicar o porquê. Porque assim, quando eu saí daqui, as pessoas elas não acreditavam. Elas não acreditavam que eram capazes. Durante muitos anos eu postava, mesmo postando as coisas, as pessoas viam e mesmo assim não acreditavam. As pessoas falavam, não acreditavam por quê? Porque achavam que não era possível uma pessoa sair do nada e conquistar o tudo. Porque tudo que eu conquistei eu considero como grande, porque eu me sinto realizado. Então eu falei, se eu continuar dando ouvido para esses pseudos amigos conterrâneos, eles vão me afundar. Porque eu nunca recebia, parabéns, segue em frente, corre, conquista mais. Não, era sempre, ai será, ai será, ai será. Então eu passei 8 anos afastado de tudo, de todo mundo, sempre falando com muito orgulho que sou nordestino, que sou domirense. Mas esses 8 anos que eu passei, por isso talvez você não tenha escutado falar, não teve um contato, foi justamente por conta disso. Porque eu tinha muitos contatos aqui na época que ao invés de me levantar, me diminuíam. Porque as pessoas têm essa mania de querer diminuir a conquista dos outros, de querer se igualar, se comparar, de ser melhor que o outro, sabe? Eu também não gosto Hoje, de sabe o que eu competição. escuto muito? Eu escuto muito quando eu falo, quando eu falo dessas minhas conquistas, eu escuto, mas você tá em que novela da Globo? Que novela você já fez? Que o quê? Porque as pessoas valorizam assim, quando você está na mídia. Mas é isso, Sara, eu fico muito feliz em estar aqui hoje, em poder contar um pouco da minha história. E o meu intuito aqui não é falar que eu ia falar um palavrão, perdão. Não é querendo falar que eu sou o melhor, que eu sou, meu Deus, o mais grandioso de Delmiro. Não. O meu intuito de ter vindo aqui hoje conversar com vocês é para falar que é possível. Se você sonha, busque, corra atrás, nunca desista, porque a realização dos seus sonhos só depende de você. Teve um rapaz, um conhecido seu, muito simpático inclusive, estava conversando com ele no Instagram e me marcou muito que ele falou que o sonho dele, eu não vou citar o nome, mas te falo depois em off, ele falou que o sonho dele é um dia ser um grande jornalista, ser reconhecido pelo trabalho dele com o jornalismo. E eu respondi, só depende de você. E a mesma coisa que eu falo para todo mundo que está assistindo, eu falo para você, se você tem um sonho, só depende de você. Porque se eu fosse dar ouvidos ao que as pessoas falavam, eu nunca tinha saído de Delmiro e não tinha conquistado tudo que conquistei e vou conquistar muito mais. Vocês vão ouvir muito falar de Drico Gomes, Drico com K e Gomes com Z. Muito bem, Drico, você falou e disse, né? O final já veio resumindo tudo e até incentivando, porque a gente sempre finaliza também com uma mensagem para quem está nos acompanhando. Eu fico muito feliz mais uma vez, sou grata e desejo assim sucesso. Arrase, bote focando. Que eu tenho certeza que talento você tem, disposição também. Então aí é o principal pra gente continuar a vida, né? Gratidão. Eu espero ter você algum dia em uma das minhas produções, hein? Porque o talento de atriz aí não pode ficar só guardado. Tem que pôr pra fora, hein? Gente, muito obrigado. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. Posso passar os arrobas? Sim, vou deixar até na descrição, tá? O meu é @GomesDrico, Drico com K e Gomes com Z. E o da minha Cia é @CiaSeboCafé. Existe um outro perfil, é importante falar isso, que existe um outro perfil que é um perfil fake da Cia Sebo Café. Então daí certifiquem-se se é o oficial mesmo, porque sempre tem uns haters querendo derrubar a gente, né? Mas, Sara, muito obrigado, você sempre muito gentil, sou fã da sua família, desde a recíproca é muito verdadeira, tudo que você falou. Realmente minha família tem um carinho imenso por vocês. Gratidão pelo convite, gratidão por ter me recebido na sua casa, gratidão mesmo. E continue fazendo esse trabalho. Eu vou finalizar com um recado para você. Continue fazendo esse trabalho do Pod Talk. Eu assisti ontem, acho que quase todos os seus vídeos que estavam lá. Vi histórias de pessoas, vi vídeos de pessoas que eu conheci aqui na minha trajetória aqui em Delmiro. Vi algumas pessoas que eu conheci. Teve um rapaz que eu estudei com ele e eu vi que você gravou com ele também. Eu achei isso muito legal, a sua sensibilidade, a sua ideia. Não desista. Pode ter uma pessoa te assistindo. Não desista, porque através dessa uma vai vir 2, 3, 4 mil, 1 milhão. Não desista. Parabéns pela iniciativa e gratidão. Muito obrigada, muito obrigada. Assim, é realmente gratidão e essa energia que a gente continua e é essa energia que a gente revigora a nossa, né? A do outro também revigora a nossa, assim como também pode ser o contrário.
Muito obrigada. E assim a gente finaliza o nosso Pod Talk de hoje. Obrigada a você também que acompanhou até agora. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.